Amém? Gente, para mim é uma honra poder estar aqui. Eu quero agradecer a vocês, a nossa liderança. Se eu estou aqui, é porque eu tenho uma liderança que confia em mim. E eu quero falar com vocês. Abram comigo em Filipenses 2, versículo do 1 ao 10, a gente vai estar lendo. O nosso principal exemplo de simplicidade na Bíblia é Cristo, não é? E eu quero falar um pouquinho da vida dele. Por quê? Cristo, Jesus, ele era uma pessoa pura, sem nenhum pecado, santo, e ele tinha uma glória, algo grandioso, e ele deixou toda essa glória, toda a riqueza, que às vezes a gente tem um pouquinho ali, a gente acha que é grande, né? Mas pensa que Jesus tinha era muito maior, e ele deixou tudo, e veio aqui, como homem, como ser humano, com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos que os nossos, ele veio e ficou simples, gente. Ele esqueceu toda a glória, toda a honra, e a gente está lá em cima. Eu não sei se alguém já passou isso aqui, falando financeiramente. A gente estando lá em cima, e a gente ter que descer não é fácil. Não é fácil quando a gente tem filhos que sempre estudaram em escolas particulares, e de repente a gente não ter mais financeiro para suprir, ter que mudar de colégio, ser tudo diferente, ou a gente, sempre ter roupas boas, comida boas, e de repente ter que descer não é fácil. A gente subir é fácil, mas a gente descer não. E Cristo, ele fez isso por mim e por você, amém? E nós vamos ver que essa simplicidade dele, ele era adorado por milhares de pessoas, ele tinha milhares de seguidores, né? E ele ainda assim continuava sendo um homem simples, amém? Ele continuou no centro da missão dele, no foco dele, amém? Vamos ler aí comigo, Filipenses 2, do 1 ao 10, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? É lindo a gente ver a vida de Jesus, né? E a gente vê o quê? Que Jesus, ele se tornou uma pessoa simples, né? E muitas vezes, se a gente for analisar nos dias de hoje, eu falo isso porque eu me incluo, nós muitas vezes almejamos coisas grandes, tanto financeiramente, né? Um bom emprego, né? Uma boa carreira, a gente quer estudar, quer ser um bom profissional. Irmãos, isso não é errado, né? O errado é quando a gente coloca isso em primeiro lugar, né? E assim como Cristo, ele foi simples, não é simples? Se Cristo é simples, vocês concordam comigo que a palavra de Deus é simples? Então, por que nós complicamos, né? Nós temos a mania de querer fazer o mais difícil, né? Às vezes a gente quer fazer o mais difícil, mas nós não fazemos aquilo que é simples. A gente esquece, a gente simplesmente esquece. A gente já sabe, muitas vezes já escutamos aqui mesmo, lemos livros, escutamos outras pregações de outros pastores, mas nós não vivemos, nós esquecemos. Então, a gente vai falar nesta manhã
de valores, de princípios simples. Princípios são o quê? São fundamentos, amém? Aquilo que modela o nosso caráter, né? Aquilo que nos leva a ser alguém, uma boa pessoa, mas que nós esquecemos, né? Que no mundo de hoje isso tem se desvalorizado, amém? Então, hoje a gente vai resgatar isso, amém? E, irmãos, na palavra de Deus, nós sabemos que tudo está aqui na Bíblia. Tudo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer, a gente sabe que está na Bíblia, não sabe? E a gente lê, para a gente saber, nós precisamos ler. Amém? E em Tiago 1:22 diz que a gente precisa ser praticantes e não somente ouvintes. Amém? Então vocês escutam aqui, nós escutamos aqui. Amém? E nós precisamos colocar em prática. Amém? Por quê? Para a gente poder ser como Cristo. E o pastor Cris, ele falou aqui, agora nas ofertas, de Mateus, né, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, é simples, mas nós não buscamos. Nós buscamos tantas outras coisas, tantas outras, né, que a gente acha que vai ser a nossa alegria, né, e nós esquecemos do mais importante, que é buscar em primeiro lugar, não é o trabalho, amém? Não é a pessoa ao nosso lado, não. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, amém? E Deus, gente, Ele nos ama tanto, tanto, mas Ele quer nos transformar. Ele quer fazer de nós o quê? Pessoas melhores, pessoas assim como o seu filho, amém? Puro, simples, o amor em pessoa, mas nós precisamos o quê? Deixar. Nós precisamos deixar as nossas vontades, assim como Cristo fez. Amém? Precisamos deixar muitas vezes aquilo que nós gostamos, né, de lado. O pastor Marcos falou muito bem semana passada sobre renúncia, né? E gente, por que muitas vezes a gente não quer seguir aquilo, a gente não quer ser transformado? Porque nós precisamos renunciar. Amém? Para fazer a vontade de Deus. Irmãos, abram comigo em Romanos, capítulo 8. A gente vai estar lendo o versículo 29. Nós vamos ver que Deus, Ele quer nos fazer parecidos com Cristo. Antes de eu subir aqui, minha garganta já secou, gente. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, Deus, Ele quer nos transformar, mas nós precisamos deixar. Amém? Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos renunciar à nossa vida. Não é fácil, amém? Mas nós precisamos e é o desejo dEle. E o pastor Marcos falou, hoje também pela manhã, nós tivemos uma reunião e o pastor Fábio falou a respeito da multidão e dos discípulos, a diferença, né? Então, a multidão, ela segue, mas ela não faz aquilo que o mestre faz. O discípulo, ele faz aquilo que o mestre faz. Essa é a diferença. Então, eu pergunto para vocês, hoje nós temos nos tornado o quê? Nós somos o quê? A multidão que só escuta, que só se alimenta, né? Só quer o alimento, ou nós temos sido os discípulos que vivem, que deixam as suas vontades para fazer a vontade do mestre. Amém? Quem que nós temos nos tornado? E vamos falar de alguns valores, então. Amém? Que nós precisamos resgatar. Eu vou falar de novo para vocês. São coisas simples. Simples, amados, vocês vão ver. Mas que nós temos desvalorizados. Amém? E isso nos impede de muitas coisas que Deus quer sobre as nossas vidas. E a primeira coisa que nós iremos falar, o primeiro princípio, é a respeito da obediência. Amém? Às vezes é uma pessoa, a gente escuta assim, poxa, de novo sobre obediência, né? Mas nós vamos falar a respeito de família, a respeito de trabalho, a respeito de igreja. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Abram lá comigo em João, capítulo 6, versículo 38. A obediência, ela faz parte de vários ramos das nossas vidas. João 6, 38 diz assim: pois
desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Aqui é Cristo, dizendo que ele veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Amém? E ele, gente, como eu falei no começo, ele tinha um único objetivo, e ele focou. Não, eu tenho uma missão. A minha missão é fazer a vontade do Pai. E ele seguiu até o fim. Amém? E eu quero dar um exemplo, meu e do Diego. Não sei se todos sabem, né? Mas nós estamos trabalhando o tempo integral aqui na igreja, antes mesmo de nós sermos ordenados. Irmãos, e para mim não foi fácil, né? O Diego, ele já estava com o coração mais aberto para isso. Aí, quando eu já não estava trabalhando, quando eu engravidei da Lívia, eu já parei de trabalhar, eu precisei ficar de repouso no começo, né? Mas já queria sair também, então, né? Tudo foi se encaixando e eu não retornei, depois que eu ganhei a Lívia. Irmãos, e eu até comentei com a pastora que eu sabia que eu não ia voltar a trabalhar, mesmo depois da Lívia grandinha, né? A nossa ideia era de quando a Lívia tivesse 3 anos, 2 para 3, a gente colocar ela numa escolinha e eu começar a trabalhar, mas eu tinha dentro de mim que eu não ia voltar a trabalhar. E quando o Diego veio me falar, ele trabalhava no ABV, aí ele saiu e ele veio me falar que ele iria ficar tempo integral na igreja. Irmãos, não foi fácil. Por quê? Aí ele falou que era o desejo dele que eu também ficasse tempo integral. Aí eu já passo um monte de coisa na nossa cabeça, né? Porque, irmãos, eu fiz faculdade, né? Fiz farmácia. E eu pensava assim, poxa, minha mãe pagou 4 anos. Apesar que eu ganhei bolsa, né? Mas ela pagava uma quantia menor, mas pagava. E a gente, como filho, quer poder, depois que a gente trabalha, poder ajudar os nossos pais. E eu pensava isso, eu falei, poxa, minha mãe pagou 4 anos a faculdade, e como, né, eu queria recompensar ela de alguma forma, e a gente pensou, o pessoal, né, vai achar que a gente não trabalha, né, irmãos, mas aos pouquinhos Deus foi fazendo, né, e Deus falou assim, você vai poder dar para sua mãe coisas bem melhores, espirituais, que não é aqui, é para a eternidade. E, gente, Deus, Ele é tremendo. E aos pouquinhos Ele foi trabalhando e eu consegui renunciar. Amém? Eu consegui deixar a minha vontade. A gente pensa que, poxa, a gente tem a Lívia, tem fralda, tem leite para comprar, mas Deus cuida. Amém? Deus cuida de tudo e nós precisamos renunciar. E vai ter coisas que Deus vai pedir para a gente renunciar. Talvez para você não seja o mesmo que o meu, não seja o trabalho, seja outra coisa, né? Mas Deus, Ele pede. Quando Ele quer nos transformar, Ele sempre pede coisas para a gente renunciar. E nós precisamos estar na vontade dEle. E nós sabemos que é o melhor. Amém? Nós conhecemos, lá em Samuel, vocês podem estar lendo depois, eu vou contar bem rapidinho, sobre Saul, o rei Saul. Ele, gente, era um homem que tinha tudo para dar certo, tudo. Né? Ele era rei sobre Israel e Deus pediu para ele acabar com os amalequitas, né? Destruir tudo, homens, mulheres, crianças, animais, tudo, tudo. Mas ele não fez. O que ele fez? Ele deixou o rei Agag, né? Deixou o rei Agag e pegou os melhores dos animais, né? E o que ele falou para Deus? Que ele queria sacrificar, esses animais seria para sacrificar, né, a Deus, fazer um sacrifício a Deus. Mas Deus pediu para ele fazer isso? Não, pediu para ele exterminar tudo, tudo. E por causa da desobediência dele, Deus se arrependeu de ter instituído ele rei. Amém? Então a nossa desobediência pode causar grandes destruições, amém? E não somente na minha vida, não somente na sua vida, mas na vida daquelas pessoas que nos rodeiam, amém? Por quê? Porque ele era um rei, ele era visto, né? Ele estava ali à frente, amém? Então, com certeza, teve pessoas ali que ele levou junto, amém? Que foi destruído juntamente com ele, amém? E é simples, gente, é só a gente obedecer, não é simples? Só que na maioria das vezes nós
nós queremos, né, fazer a nossa vontade, nós queremos, isso é legal, isso me faz bem, eu não quero fazer aquilo lá que Deus me pediu. Mas não, nós precisamos estar no centro. Amém? E a gente vê o quê com a história de Saul? Irmãos, ele fez um sacrifício ali, de pegar os animais, né, ele queria sacrificar. Mas o que a gente vê, irmão? Que foi um sacrifício de tolo, vocês concordam comigo? E todo sacrifício de tolo, ele traz o quê? Sofrimento, destruição. Então, irmão, tem coisas que a gente não precisa sacrificar. É só a gente obedecer. É simples. Amém? E o pastor Fábio, ele sempre fala assim, né? Que a questão não é se eu sei fazer, é se eu posso fazer, né? Saul poderia ter perguntado para Deus, eu posso fazer? Mas ele não perguntou, ele quis o quê? Fazer a vontade dele. Não era errado, mas ele não obedeceu, né? E a nossa desobediência, elas nos tornam rebeldes. Amém? O quê? Uma criança, como uma criança mimada, né? Ela quer o quê? Fazer a vontade dela, né? Ela quer fazer aquilo, ela esperneia, ela chora, mas uma criança, gente, ela não enxerga como a gente enxerga, né? Ela não enxerga as consequências daquilo, mas nós somos homens e mulheres, nós não somos crianças, mas a rebeldia, ela nos cega, amém? Então, muitas vezes a gente não vai ver a consequência. Nós somos homens e mulheres, não somos crianças, mas a rebeldia, ela nos cega, tá? Um exemplo, quando um casal de namorados, né? Um casal de namorados, eu vou pegar como exemplo. A gente sempre orienta, não fique sozinhos, né? Saiam com o pessoal, procurem não ficar sozinhos para não fazer coisa errada, mas muitas vezes não obedece. E o quê? Gente, sabe que tem a consequência, mas a rebeldia cega e a pessoa acaba caindo no pecado. Amém? Abram comigo agora em 1 João, o capítulo 2. A gente vai estar lendo o versículo 4. Diz assim: aquele que diz que o conhece, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, se nós conhecemos, se nós amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Amém? E guardar é o quê? É a gente viver, é a gente praticar. E não apenas a gente conhecer, né? Conhecer alguma coisa, agora a gente praticar. A gente precisa colocar isso em prática. E a gente sabe que na Bíblia diz o quê? Que o pai da mentira é quem? O diabo. Então, nós não somos filhos dele, amém? Então, nós precisamos viver, praticar os seus mandamentos. E eu quero falar agora específicos voltados para o nosso lar, amém? Por quê? Porque, gente, se o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, ela não está em ordem, as coisas aqui não estarão em ordem, amém? Então, a gente precisa colocar o nosso lar em ordem, amém? Então, nós vamos falar para filhos, pais, esposo, esposa, amém? E nós precisamos, lembrem disso, existe uma ordem para tudo, né? A gente vê aí na política, né? Tem lá senador, vereador, tudo uma ordem. E na família não é diferente, amém? Nós precisamos seguir essa ordem. Então, primeiro nós vamos falar para os filhos. Abram comigo lá em Efésios 6, 1. A gente vai estar lendo somente 1. A gente vai estar manuseando bastante a Bíblia hoje. Para os filhos, diz assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Agora abram comigo lá em Provérbios 6, 20. 20 ao 22, nós vamos estar lendo. Diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com vocês. Eu acho muito bonito esse texto de Provérbios. E nós vemos aqui o quê? Que os filhos, eles devem obedecer,
né? Isso a gente sabe, não sabe? Mas, gente, hoje em dia, muitos filhos têm mandado nos pais. Têm mandado, têm xingado. Ontem, eu tive a primeira reunião da escolinha da Lívia. Gente, a Lívia vai fazer 3 anos em julho. A professora disse que tem alunos lá que xinga. 3 anos ela vai fazer. Tem aluno que manda ela calar a boca. E a professora falou assim, isso é feio, não pode falar. E a criança fala assim, mas o meu pai fala. O meu pai fala para o meu irmão, tia. O meu pai fala, meu irmão fala. Então, filhos, vocês precisam obedecer os seus pais. Amém? E aqui fala assim, ó, em Provérbios 6:21. Amarre-os sempre junto ao coração. Ata-os ao redor do pescoço. Por quê? Porque aqui a gente vê, né? A gente olha no espelho, a gente vê. Então, porque para a gente nunca se esquecer dos mandamentos do seu pai e da sua mãe. Amém? Então, lembrem disso, filhos. Isso é bênção para a vida de vocês. E a obediência, ela traz o quê? Segurança, que na palavra diz para o filho. Traz o quê? Proteção. Né? Mesmo que seja algo que vocês não queiram fazer, façam. Amém? A única coisa que nós não devemos fazer quando alguém acima de nós pede, gente, é algo que vai contra a palavra de Deus. Amém? Fora isso, gente, obedeçam. Então, filhos, obedeçam seus pais. É bonito, né? É muito bonito a gente ver um filho que ama o seu pai, que cuida, que obedece. E hoje isso tem se perdido. Amém? Agora a gente vai falar para os pais. Abram comigo em Efésios 6:4. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, essa palavra falou muito comigo, né? Primeiro. E nós precisamos corrigir, sim, né? Aqui fala que nós precisamos disciplinar os nossos filhos, mas nós precisamos fazer isso com amor. Amém? Com firmeza, mas com amor. Né? Vocês me veem aqui, muita gente fala, ai, você é um docinho, né? Irmãos, o pastor Fábio fala, né? Não é tanto docinho não, né? Porque, gente, em casa é que as pessoas sabem os nossos erros, sabem as nossas falhas, né? E, irmãos, teve tempo que eu estava muito estressada, e eu gritava com a Lívia. Aqui a irmã, docinho, gente, né? O docinho estava ficando meio azedo, né? Gritava, gente, eu estava gritando com a Lívia. Aí eu cheguei para a pastora, eu falei no discipulado, eu falei, pastora, eu estou muito estressada, eu estou gritando com a Lívia, gritando. Qualquer coisa que ela faz já me estressa. E um dia o Diego chegou para mim e falou, amor, você está gritando muito com a Lívia. Eu sabia, mas quando ele falou, gente, parece que foi um soco na minha cara. E eu precisava ouvir aquilo, eu sabia que eu estava errada, né? E, irmãos, nós precisamos corrigir com amor, amém? E só Deus pode nos ajudar nisso, né? Porque eles cansam, eles não param, a gente tem outros afazeres, nós ficamos estressados, acontecem muitas coisas, mas, irmãos, Deus, Ele coloca amor, Ele coloca paciência, mas nós precisamos buscar, amém? Aí a pastora me orientou, né, com aquela paciência dela, aquele amor dela, e deu certo, amém? Eu estou prosseguindo para melhorar, amém? Então, pais, com amor, corrijam, com firmeza, amém? Mas com amor. E muitos pais, gente, hoje em dia, têm terceirizado a educação dos filhos, né? Como assim? Deixa lá na escola, a escola educa. Aqui na igreja tem a salinha, né? Não, é os pais. Aqui fala que os pais precisam orientar os seus filhos. Isso é nosso papel, amém? Não é papel da sociedade. Muitos pais, gente, têm deixado a internet educar os seus filhos, gente. E a internet, gente, vigiem. A Lívia, gente, já sabe, já muda os vídeos. A gente tem que ficar cuidando, né? Em casa, ela acorda, tem dia que ela já quer. Mas, gente, em casa, de manhã, não pega o celular. Não pega. Né? Ela chora, ela pode ir lá ficar esperneando, mas de manhã ela não pega. Aí, à tarde, ela está indo para a escola. Aí, dependendo, ela pega. Mas a gente precisa vigiar. Tem muita coisa, eles mexem muito. Principalmente os adolescentes aí, né? Que
que mexe muito. Gente, eu sou péssima dessas coisas, tecnologias aí, né? Mas eles mexem muito, então pais vigiam. E é nossa responsabilidade. A educação deles é nossa responsabilidade, amém? De mais ninguém. Não vai ser cobrado, gente, da internet. Né? Deus não vai cobrar dos professores, nem aqui dos tios da salinha, não. Deus vai cobrar de nós, porque é nossa responsabilidade. Amém? Abram comigo agora em Efésios, capítulo 5. A gente vai estar falando para as mulheres, amém? Para as esposas. E você que não é casada, mulher, é muito bom a gente ouvir antes da gente casar. Porque, graças a Deus, eu e o Diego tivemos muitas orientações aqui na igreja antes da gente casar, né? Até esses dias eu estava lembrando com a pastora Carla, pastor Cris, que antes da gente casar, eles chegaram na gente e falaram assim, ó, na semana antes do casamento de vocês, a gente quer ter uma conversa. Irmãos, eu lembro até hoje, certinho, a gente sentado lá na varanda deles, eu lembro até hoje as palavras. Então, você que não é casada, escute e pegue, amém? Por quê? Isso vai ajudar muito vocês. Vai ter muita coisa que vocês vão passar, que vocês não vão precisar passar. Amém? Muitas dificuldades. Por quê? Porque vocês têm aprendido antes. Amém? Então, a gente não precisa aprender depois que a gente está casado. Não é antes que isso vai nos ajudar. Então, ó, a gente vai estar lendo Efésios 5, do versículo 22 ao 24. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Né? Muitas mulheres não gostam, né? Mas muitas pessoas têm distorcido também. Né? Não é que a mulher é escrava, não, a mulher não é escrava. Né? Aqui na palavra diz que nós somos igual aos homens, né? Para Cristo nós somos iguais, mas Ele colocou o nosso marido cabeça do lar, amém? E hoje, gente, tem se perdido muito essa simplicidade do respeito da mulher para com o marido, né? Como? Né? Porque nós temos ficado independentes, vocês concordam, mulheres? Né? Nós temos crescido. Né? Isso não é errado, a mulher trabalha fora, não é errado a mulher ter o seu próprio dinheiro. O errado é quando a gente pega, né, e toma as decisões sozinhas. Ah, não, eu vou comprar, nem consulto o meu marido, né, porque o dinheiro é meu. Não, amém? Se o seu carro, se a sua casa está no seu nome, não é seu, mulher, é dos dois, porque nós somos uma só carne quando nós nos casamos. E irmãs, eu acho que a Su, no culto de mulheres, falou um pouquinho disso, que muitas vezes a gente pede para o nosso marido fazer algo, né? Ou tá ali, a lâmpada queimou, né? E a gente fica lá um dia, outro dia, e continua, né? Irmãs, deixam eles fazerem, amém? Se a gente faz, eles vão acabar se acomodando. Mas quem é errada somos nós. Deixam eles fazerem, né? Não faça o que é para eles fazerem. Gente, como que é bom. Eu agradeço, porque eu tenho um esposo que cuida de mim. E é muito bom ter um esposo que cuida. É muito bom. Deixem os maridos de vocês cuidarem de vocês, mulheres. Amém? Deixam, isso é papel deles, cuidar. Amém? E agora, aí em Efésios mesmo, 5, a gente vai estar continuando aí, do 25 ao 28. Para os maridos agora. Agora, né? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres
como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, a si mesmo, ama a si mesmo. Então, o papel do homem é o quê? É amar, mas amar assim como Cristo amou a igreja. Amém? Então, o marido, ele tem que fazer o quê? Cuidar, ele tem que zelar da mulher. É o papel dele, né? E muitas vezes aqui fala que Cristo, ele se negou pela igreja, né? Aqui em cima, diz assim, ó, vou ler aqui para vocês. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, muitas vezes os maridos vão ter que fazer coisas que eles... deixar de fazer coisas que eles gostam para nos agradar, né? O meu marido, gente, ele detestava ir no shopping. A gente ama, né, mulher? Andar, ficar 1 hora lá só olhando a vitrine, né? Aí o Diego falava assim, amor, mas você vai comprar alguma coisa? Eu não vou, amor, mas eu só quero andar. E, gente, eu sempre fui assim, nunca gostei de fazer nada sozinha. Sempre, até hoje. O Diego não vai, eu chamo a minha mãe, né? Vai comigo. E ele vai lá, amor, eu deixo você ir. Mas não, eu queria que ele fosse comigo. E hoje ele vai com prazer. E o mais importante, gente, aqui fala que o marido ele deve apresentar a mulher assim como Cristo, Deus apresentou a igreja. Aqui diz assim, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, o marido, ele é o responsável pela cobertura espiritual do seu lar. Amém? Então, o marido, gente, isso é muito importante, muito importante. Ele deve incentivar as suas mulheres, amém? A buscar o Senhor nos ministérios, seus filhos. Ele é a referência, amém? Então, não é da mulher. É lógico que a mulher tem que buscar, né? Os filhos também vão olhar para ela, mas o responsável pela cobertura espiritual é o homem. Amém? E muitas famílias têm sido destruídas porque o marido não exerce esse papel, né? Até a pastora Raquel, ela junto com a sua família, com o pastor Marcos, eu não sei se todos estavam aqui, mas eles com um cobertor, né, eles demonstraram a cobertura espiritual, né, que o pastor Marcos, ele faz isso, ele é a cobertura espiritual. Então, homens, vocês são responsáveis pela cobertura espiritual da sua família. Amém? E essa cobertura, gente, ela não é suprida com recursos financeiros, tá bom? Então, o homem não é o homem... É lógico que é papel do homem trazer o sustento, mas isso não vai suprir o espiritual. É algo muito, muito mais profundo. Amém? Então, homens, lembrem disso. Essa responsabilidade é de vocês. Amém? E para a gente finalizar só essa parte da família, gente, nós damos mais atenção, mais importância no que o outro deve fazer dentro do lar, né, do que eu tenho que fazer. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou fazendo, mas eu estou vendo ali, o Diego não está fazendo o papel dele, mas eu estou fazendo o meu como esposa. Então, não olhe no seu esposo que não está fazendo. Esposo, não olhe para a sua mulher se ela está fazendo ou não. Faça você. Amém? Quando a gente se coloca no nosso papel, quando a gente faz aquilo que é para fazer, o outro vai se encaixar. Amém? Vai ter uma hora que vai se encaixar. Amém? Porque a palavra diz. Amém? E a obediência, ela, gente, lá em Deuteronômio 28, 1 e 2, diz que quando a gente obedece os mandamentos, as bênçãos não alcançarão. Amém? Então, quem aqui quer ser abençoado? Amém? Então, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Quando nós obedecemos, nós não iremos mais precisar ficar correndo atrás das bênçãos. Elas virão atrás de nós. E abram comigo agora em Hebreus, capítulo 13. A gente vai estar lendo o versículo 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes
para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amém? Então diz aqui o quê? Que nós precisamos obedecer aos nossos líderes. E agora, como igreja, eu quero voltar isso para nós, amém? Como igreja, que nós devemos, ali fala que nós devemos trazer alegria para os nossos líderes, né? Então nós precisamos ajudar, que isso não seja um fardo para eles, que muitas vezes, se nós não ajudamos, a palavra diz o quê? Que nós atrapalhamos, que nós espalhamos. Então nós precisamos ajudar, amém? Aqui fala que nós precisamos ajudar eles, ou seja, isso vai ser menos pesado para eles, amém? Então nós precisamos ajudá-los. Vamos obedecer? Amém? O segundo, gente, o segundo princípio, então o primeiro foi de obediência. Nós vemos o grande exemplo de Jesus, né, que ele obedeceu, fez a vontade do Pai. E o segundo é o perdão. Amém? Abram lá comigo em Colossenses, capítulo 3. A gente vai estar lendo do 13 ao 15. Irmãos, o perdão, muitas vezes a gente espera, né? Eu vou esperar para eu sentir se é para perdoar ou não. Mas o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Ele é uma atitude. Amém? A gente não vai simplesmente, eu vou perdoar, né? Eu vou esquecer aquilo que a pessoa fez. Não, ele é uma atitude. Aí a gente aquilo lá não vai mais trazer tristeza, não vai mais trazer mágoa. Amém? Mas nós precisamos ter essa atitude, essa decisão de perdoar. Vamos ler lá comigo? Colossenses 3, do 13 ao 15. Diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, aqui nós vemos que, assim como Cristo, nós precisamos perdoar. Amém? E o perdão é algo que eu aprendi com o pastor Fábio. Eu acho bem forte. O perdão é a mesma coisa da gente tomar um veneno de rato e desejar que o rato morra, né? Mas não, o perdão, ele afeta somente a gente, não a pessoa, né? O perdão, gente, ele escraviza. Amém? Ele é um lixo emocional. E todo lixo, ele precisa ser retirado fora. Amém? Ele traz mal somente para nós, não para a pessoa que nos feriu. Ela vai colher as consequências dela. Mas quando a gente fica magoado, isso nos afeta. Né? Um exemplo que eu quero dar da minha vida, que eu perdi meu pai, eu era bem novinha, da idade da Lívia, assim, então eu não tenho recordação dele, né? Só foto, assim, vídeo. E eu não lembro bem vagamente, assim. Mas, gente, por umas coisas que aconteceram antes dele falecer, eu guardava mágoa dentro de mim, sem eu conhecer ele, né? E quando eu entrei na igreja, eu era católica, eu sempre gostei de participar de grupo de jovens, sempre fui, assim, de participar de questão de igreja. E quando eu entrei, eu fui aprendendo e eu não conseguia ver Deus como um pai, né? Eu não conseguia. Até que no acampamento o pastor ministrou sobre paternidade. E eu lembro que eu abracei o pastor Christian, o pastor Fábio, e naquele dia eu vi Deus como um pai. Né? Por que eu não conseguia ver? Porque eu tinha essa mágoa do meu pai. Isso me impedia de receber o cuidado de Deus como pai, de ver Ele como pai. Olha como uma coisa simples, né? E era só eu perdoar, gente, só eu perdoar. E para eu poder receber a grandeza do amor de Deus como um pai. E a partir daquele dia que eu perdoei, eu não esqueci, mas aquilo não me machuca mais, né? E eu recebi o amor de Deus como pai. Eu consegui ver Ele como um pai. Então, irmãos, perdoem. Amém? Perdoem. E Jesus, agora falando de Jesus, nós sabemos que Ele andou 3 anos com a mesma comitiva, com os mesmos discípulos, né? E com certeza Ele conhecia as chatices,
as manias. Pensa a gente andando com Pedro, né? Pedro, né, devia dar patada, eu penso, né? Pelo jeito dele, né? Quis arrancar a orelha lá, arrancou a orelha. Então, era meu esposo no passado, né, amor? Hoje não é mais, é docinho. Mas Pedro, ele devia dar um monte de patada, eu penso, né? Nos discípulos, né? Meio, né? Bem grosso, assim, eu penso que ele deveria ser. E Cristo, gente, ele andou 3 anos. Imagina você andando 3 anos, você vai para o deserto, você vai não sei para onde, tá esses 12, né, junto com você. Não é fácil. Por quê? A nossa casa, a nossa família, as pessoas que convivem todos os dias é que sabem das nossas falhas, sabem ali o nosso lixo, né? Assim como sabem as nossas qualidades. Mas vocês acham que foi fácil para Jesus andar 3 anos com esses mesmos? Não foi. Né? Ele foi o que? Abandonado, né, por esses 12 que andaram 3 anos junto com ele para todo lado. Ele foi rejeitado, né? Ele foi traído, mas ele resolveu o quê? Perdoar. Amém? Ele conseguiu. Por quê? Porque ele teve essa decisão de perdoar. Abram comigo lá em João 14. A gente vai ver por quê, como que Cristo conseguiu. João 14, 10 e 11. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, eu pergunto de novo, como que Cristo conseguiu? Porque ele estava com o coração ligado ao de Deus, ao do Pai. Então, irmãos, se a gente tem o coração ligado ao Pai, nós vamos perdoar. Amém? Se você não perdoa, desculpa, mas você não está com o coração totalmente voltado ao coração do Pai. Amém? Perdão é uma renúncia, como eu falei lá no começo da obediência. É a gente se humilhar. Né? Não é fácil, mas é preciso. Amém? Porque isso vai abrir muitas coisas grandes em nossas vidas. E a gente aprende aqui que nós precisamos olhar para as pessoas da mesma forma que Deus. Né? Se a gente passar a fazer assim, a gente não vai ver o erro. Amém? Nós vamos conseguir perdoar. E eu lendo um livro do Max Lucado, eu vou estar falando uma frase para vocês que eu achei bem interessante, bem forte, que diz assim: relacionamentos são bem-sucedidos não pela punição dos culpados, mas pela misericórdia dos inocentes. Né? Muitas vezes a gente fala assim, mas não foi eu que fiz, né? Não foi eu que magoei, foi a outra pessoa, mas nós precisamos perdoar. Amém? Deve partir de nós. Porque nós temos o coração ligado ao do Pai. E nós vemos muito hoje, muito, casamentos se perdendo, muitos divórcios, eu nem preciso falar aqui que vocês sabem o tanto que isso tem crescido. Porque a maioria das vezes são coisas simples, mas que falta o perdão. Amém? Coisas mal resolvidas, gente. Lá, hoje faz e magoa. Amanhã faz de novo e magoa. No outro dia e não resolve. Isso vai o quê? Virando uma bola de neve. Chega uma hora que alguém vai explodir. Aí, gente, é difícil resolver. Não é impossível, mas é difícil. Então, a gente precisa aprender a resolver. Amém? E na igreja não é diferente. Né? Não falo aqui da ICV, falo da igreja geral. Tem muitos líderes, pastores, brigados. Gente, a gente muitas vezes não tem vergonha de brigar, né? Mas a gente tem vergonha de perdoar, gente. A gente precisa ter essa humildade, essa simplicidade e resolver. Amém? Irmãos, resolvam. Se você tem algum desentendimento com a sua esposa, se você tem algum desentendimento com seu esposo, com seu filho, pais que não perdem perdão, gente, os filhos aprendem com nós. Então, peçam perdão. Se você tem um líder, se você ficou magoado com o seu discipulador, gente, resolva. Amém? Resolva. Não deixe isso passar. Amém? Isso impede muitas coisas de acontecerem em nosso meio, na nossa vida, pela falta de perdão. Perdoa.
Resolva, gente. Eu aprendi isso com a pastora, né? Eu não sei se só sou eu, se outras mulheres também. Mas, gente, tem semana que qualquer coisinha a gente se magoa, né? E eu ia guardando, gente. Eu ia guardando, e eu sou chorona, né? Aí eu fico nervosa, eu choro, nem consigo falar. Aí o Diego tinha que chegar para mim e falar assim, amor, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu já abri o bocão, não conseguia nem falar. Mas por quê? Porque eu ia guardando, eu ia acumulando. Era coisas desse tamanho que já se tornava grande. Amor, é que você falou grosso comigo aquele dia na frente de fulano, amor, eu não gostei. Por que eu não falei, né? Logo depois, chegasse em casa, eu falava, mas não, eu ia guardando. Então, resolvam, não deixem para amanhã. Amém? E mulheres, a gente sabe a hora de falar certinho, né? O momento de falar, a hora de falar. Quando o marido está bem mansinho. E o terceiro, gente, para a gente finalizar, nós vamos estar falando sobre honra. Eu gosto muito dessa palavra, a honra. E a honra é a gente valorizar a pessoa, né? A honra é quando a gente devolve para a pessoa o que ela já tem por direito. Amém? Por ela ser simplesmente quem ela é, né? É minha mãe, é meu esposo, né? É meu líder. Eu preciso honrar. Abram comigo lá em João 13. Nós vamos estar lendo do 1 ao 5. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Gente, esse texto aqui eu acho muito lindo, porque Jesus, que é o rei, que tem toda uma glória, ele lavou o pé dos seus discípulos. E o lavar-pé, ele é uma tradição antiga, né? E eram os escravos que lavavam os pés, né, do seu senhor. E era o escravo, gente, lá de baixo escalão, né? Como eu falei no começo, tudo tem uma ordem. E até nos escravos. E era o escravo menor, né? Do mais baixo escalão, que era o serviço de fazer isso. E Jesus fez, né? Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Gente, e Jesus, ele sabia que Pedro ia negar ele sabia, e ele lavou o pé de Pedro. Ele sabia que Judas ia trair ele, um pouquinho ali depois, mas ele lavou. Da mesma forma que ele amou, que ele perdoou João, que ele perdoou Pedro e Judas, da mesma forma ele lavou. Teve o mesmo cuidado, enxugou da mesma maneira, com o mesmo amor, mas nós não. Lógico, irmãos, que nós não seremos perfeitos, mas nós precisamos buscar a perfeição, né? Nós precisamos seguir esse exemplo. E a honra, ela vem do coração, ela vem antes da obediência, ela antecede a obediência. É a gente fazer algo, mesmo antes da pessoa, a gente sabe, né, que a pessoa precisa de algo, a gente vai lá e faz, antes da pessoa pedir, né? A honra, então, ela vem antes da obediência. Nós conhecemos também o texto da mulher que... Abram lá comigo, eu vou estar lendo com vocês. Mateus 26, do 7 ao 13, bem rapidinho. Diz assim: aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa.
Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela faz será contado em sua memória. Esse perfume, ele era algo muito valioso, aqui diz, né? Ele correspondia, gente, o valor dele a 1 ano de trabalho. Imagine você guardar aí o seu dinheiro de 1 ano de trabalho e ofertar ao Senhor, né? Foi o que essa mulher fez. Ela pegou 1 ano do trabalho dela e derramou sobre Jesus, né? E, gente, isso foi uma honra. E aqui diz que isso vai ser contado, por onde ele for, ele vai se lembrar dessa mulher. Gente, os discípulos não entenderam, né? Mas para Jesus foi uma grande honra. E eu vou falar bem rapidinho com vocês dos filhos. Em Efésios 6, 2, 3, quem estiver anotando pode anotar, não precisam abrir, eu vou estar lendo bem rápido. Eu nunca achei que eu ia conseguir, gente, passar do horário, ó. E acabei de ver que já são 11 horas, né? A minha preocupação era de eu terminar antes, né? E ó, diz assim, ó, Efésios 6, do 2 ao 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quem aqui é filho e quer ter vida longa? Eu quero também. Então, gente, vamos honrar os nossos pais. Não apenas para aqueles solteiros, amém? Para os casados também, né? Gente, até hoje eu honro a minha mãe. Né? O Diego até às vezes brinca comigo que tudo eu conto para minha mãe, né? Mas qualquer coisinha que a gente ganha, tudo eu falo para ela. Ela conhece muito de vocês aqui só de eu falar, né? O Diego fala: nossa, sua mãe, você fala tudo para sua mãe. Mas, gente, eu sei que para ela quer ainda fazer parte, né? Eu só saí da casa dela, né? Mas ela quer fazer parte da alegria. Então, eu vejo que ela gosta disso. Então, por isso que eu gosto de compartilhar, de falar. Quando a gente pode, a gente procura levar eles para jantar. Amém? A minha sogra, o meu sogro, a minha mãe. Então, filhos, honrem os seus pais. Amém? Então, se a gente não obedece, a gente não honra. Amém? Porque a honra, ela antecede a obediência. Ela vem antes da obediência. Então, filhos, honrem os seus pais. Amém? Para que a gente tenha uma longa vida aqui na terra. E em Deuteronômio diz assim, que maldito quem desonrar o seu pai e a sua mãe. Todo o povo dirá amém. Desonrar é a gente tratar os nossos pais como algo comum. Amém? E hoje a gente tem visto muitos filhos, né, maltratando os pais. Então, não desonrem os seus pais. Isso é maldito aquele que faz isso. E para os pais, né? Nós pais, nós devemos também honrar os nossos filhos, né? Nós precisamos elogiar eles. Isso tem muito valor. Às vezes a gente acha que criança, né, não vai ter valor. Vai acrescentar muito, muito, muito no futuro, no desenvolvimento deles. Levar palavras de afirmação, né, falar coisas boas para ele. Às vezes eles desobedecem, a gente fala: ai, você é muito teimoso, né? Nós precisamos vigiar, amém? Nós precisamos vigiar do que a gente está chamando nossos filhos. Então, pais, honrem os seus filhos, amém? Brinquem, né? Em casa a gente brinca de esconde-esconde com a Lívia, né? Eu e o Diego outro dia agachou lá no armário depois para levantar, mas a gente brinca. No armário não, atrás da cômoda do quarto dela, né? Aí essa semana ele estava lá, de 4, ele era o cavalinho e a Lívia em cima dele. Então, gente, brinquem. São coisas simples, mas que foram perdidas. Amém? Esposas, Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher, trate o marido com todo o respeito. Mulheres, não desonram seus maridos.
Amém? Não desmentem ele na frente dos outros, mesmo, né? Fale depois, né? Porque é chato, né? Não. Não desonrem. Amém? Respeitem os seus maridos. Maridos. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha como o marido, ele é responsável pelo espiritual do lar. Amém? Então, homens, honrem. A honra tem grande importância para Deus. Amém? E líderes, nós também precisamos honrar os nossos líderes, os nossos pastores, patrões também. Mesmo que não sejam patrões que nós desejamos, mas nós precisamos honrar. Amém? Aqui na palavra não diz assim, honrem seu esposo, seu filho, sua mulher, se eles forem bonzinhos. Não, fala simplesmente para a gente honrar, independente de como eles sejam. Nós precisamos honrar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Gente, nós vimos o que aqui? Que são coisas simples, né? Que Jesus, ele fez essas coisas simples. Ele fez coisas simples aqui na terra. Ele obedeceu, ele perdoou, ele honrou. Mas que isso tornou algo grande, né? E por isso ele foi exaltado. Amém? E Marcos 9,35 diz que se nós quisermos ser o primeiro, nós precisamos servir, né? E para a gente servir, nós precisamos renunciar, nós precisamos nos humilhar, assim como Cristo. Então, que essa manhã a gente possa resgatar toda essa simplicidade de Jesus, amém? Obedecer, nós precisamos honrar, né? Nós temos mania de honrar os de fora, né, de valorizar as pessoas de fora. E nós esquecemos das pessoas que passam a maior parte do dia com a gente. Nós esquecemos das pessoas que realmente nos amam, das pessoas que, mesmo com as nossas falhas, elas estão ali. São pessoas que a gente pode contar. Então, que nessa manhã, a sua família possa ter o melhor de você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. E vamos pedir para que o Senhor nos ajude nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Pai que nos ama e nos ensina. Senhor Jesus, e eu te peço que o Senhor venha nos ensinar a sermos simples. Senhor, a resgatar essa simplicidade de Cristo e praticar. Que as pessoas possam olhar para nós, que a nossa família, os nossos líderes possam olhar para nós e desejar estar perto de nós. Nos ensine, Senhor, a obedecermos os nossos maridos, nossa mulher. Senhor Jesus, a obedecermos a liderança, a honrá-los, Pai. A darmos o valor que eles têm para nós. Que nós possamos demonstrar o valor que eles têm sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor também traga o seu perdão, Pai. Nos ensine, Senhor Jesus, a nos humilharmos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas sobre as nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, libera, Senhor Jesus, o seu perdão, Pai. Senhor Jesus, nos encha, Senhor Jesus, com a Tua graça. Senhor Jesus, que venhamos renunciar às nossas vontades, Pai, e fazer a Tua vontade, Senhor. Que a Tua vontade é bem melhor que a nossa, Senhor Jesus. Bem melhor, Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor tire aqui, Pai, tudo aquilo que não é seu, Pai. E que o Senhor enche, Senhor Jesus, este ambiente com a Tua presença, Pai.
Enche, Senhor Jesus, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu perdão, Pai. Senhor Jesus, e que realmente venhamos viver o verdadeiro evangelho, Senhor. Viver, Senhor, a simplicidade do evangelho, Senhor Jesus. E que assim, Senhor Jesus, coisas grandes venham ser realizadas através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor toque, Senhor Jesus, que o Senhor cuide de cada família aqui representada, Pai. Que realmente, Senhor Jesus, os maridos, Pai, venham, Senhor Jesus, ser homens, Senhor, cheios da tua autoridade, Pai. Que venham realmente, Senhor, ser a cobertura espiritual do seu lar, Pai. Que as esposas, os filhos se sentam seguros, Pai. Seguros, Senhor Jesus, na presença, Senhor Jesus, do cabeça do lar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Venha restaurar casamentos, Pai. Venha, Senhor Jesus, fazer de nós mulheres, Senhor Jesus, segundo o teu coração, Pai. Mulheres submissas, Pai. Mulheres exemplares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe também cada filho, Pai. Senhor Jesus, que possam crescer, Senhor Jesus, filhos obedientes. Que venham honrar os seus pais. Que venham trazer alegria, Senhor Jesus, para os seus pais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa operar a tua obra, Pai, na vida de cada um de nós, Pai. Que nada, Senhor Jesus, nada venha impedir o teu agir. Que nada venha impedir, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida de cada um de nós que está aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.